Já reparou como quem mais se doa costuma ser o mais ignorado? Você está sempre lá, responde rápido, ouve tudo, apoia em silêncio e ainda assim é tratado como se fosse invisível. É como se a sua presença constante apagasse o impacto da sua existência. A verdade é que quanto mais previsível você se torna, menos efeito você causa. A maioria acredita que a melhor forma de ser valorizado é estando presente em todos os momentos. Porém, o que realmente acontece é o oposto. Ao estar sempre disponível, você ensina que seu tempo não tem valor. As pessoas começam a te ver como parte do cenário, algo que sempre estará ali, mesmo que elas não mereçam. Quando você é constante demais para quem não entrega o mesmo, sua presença se torna ruído de fundo. Não importa o quanto você ofereça, você deixa de ser visto. Quando alguém percebe que pode ter tudo de você sem se esforçar, a relação deixa de ser troca e passa a ser conforto. O outro não te respeita mais porque entende que você está ali por necessidade, não por escolha. Você vira a certeza emocional que o outro usa, mas não valoriza. E tudo aquilo que é garantido demais se torna dispensável. O que era carinho vira obrigação, o que era atenção vira cobrança. E no fim, você é quem fica com o vazio de ter se entregado demais. Você insiste, manda mensagem, tenta conversar, se explica. Tudo na esperança de ser notado. Mas a cada tentativa você se afasta mais do respeito. Quanto mais você tenta provar seu valor, menos ele é percebido. Porque o valor nunca é gritado, ele é sentido. E quem precisa explicar demais já está perdendo o jogo. O erro não está em querer ser visto, mas em tentar forçar o olhar de alguém que escolheu fechar os olhos. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para fortalecer sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida agora mesmo e garanta agora mesmo o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro comentário fixado e garanta o seu. É só quando você para de correr atrás que a balança muda. Sua ausência, diferente das palavras, não pode ser ignorada. Ela preenche espaços com silêncio, e o silêncio é impossível de evitar. Quem se acostumou com sua presença sente o impacto real quando ela cessa. Não é mais sobre provocar saudade. É sobre criar um vazio que revela o quanto você era essencial. E isso, ninguém consegue fingir que não sentiu. O que acontece com algo raro quando passa a ser dado de graça? Perde o brilho, o interesse desaparece e ninguém mais disputa por aquilo. O que antes era especial se torna descartável. E é exatamente isso que acontece quando você se oferece demais para quem não move um dedo por você. Você entrega sua atenção, seu carinho, sua presença. Não impõe limites, não exige retorno, só doa. E no início talvez até pareça bonito, mas com o tempo, aquilo que é entregue fácil demais vira rotina, e rotina vira desinteresse. O ser humano valoriza o que precisa conquistar. Quando algo exige esforço, cria-se envolvimento. Mas quando tudo vem sem resistência, perde-se a conexão. E é aí que você começa a ser ignorado. Imagine um item sendo disputado em um leilão. Raro, cobiçado, desejado. Todos querem, todos oferecem, mas de repente o leiloeiro diz que vai entregá-lo de graça. O que acontece? O interesse desaparece. Ninguém quer mais. É assim com você. Quando você deixa claro que estará ali independentemente de ser valorizado, você se desvaloriza automaticamente. O outro entende que não precisa fazer nada, e por isso não faz. Você ofereceu lealdade, presença e paciência para alguém que nunca precisou conquistar isso. Foi como dar um presente caro a quem nem sabe o valor. E o pior, quanto mais você dava, mais parecia que não era suficiente. Porque o problema nunca foi a sua entrega. Foi a ausência de critério. Você permitiu que qualquer um tivesse acesso ao que deveria ser exclusivo. E isso te tornou comum. Esse é o ponto de virada. O momento em que você decide que ninguém mais terá você sem esforço. Que sua atenção será prêmio, não esmola.
que quem quiser acesso à sua energia terá que provar que merece. A partir daí, tudo muda, porque o valor não está no que você entrega, está no que você exige antes de entregar. E quando você entende isso, ninguém mais te trata como fácil. As palavras se repetem, perdem o impacto, viram barulho de fundo. Mas quando tudo se cala, o vazio grita. O silêncio não é ausência, é presença amplificada. É ele quem provoca o que nenhum discurso consegue, o desconforto do arrependimento. Explicar demais desgasta, justificar tudo esgota. Você tenta ser compreendido por quem não quer entender, e no processo se perde. Quando você silencia, algo muda. O outro percebe que você não está mais tentando. E isso, por si só, gera mais impacto do que qualquer argumento. Porque o silêncio quebra expectativas. Ele tira o controle. E quem achava que podia manipular sua reação, agora precisa lidar com o próprio eco. O silêncio revela. Ele obriga a pessoa a olhar para dentro, a se encarar. Quando você desaparece, não há mais distrações. O outro começa a revisitar memórias, questionar decisões, reconstruir os próprios passos. O que antes era ignorado, agora vira dúvida. Será que perdi algo que nunca mais vou ter? O silêncio é o espelho, onde a ausência reflete mais do que qualquer presença submissa. Você não manda textão, não avisa que está partindo, simplesmente some. E isso desarma, porque o ser humano espera o drama, a despedida, a última conversa. Mas quando você não entrega isso, o desespero começa. A mente da outra pessoa cria 1000 teorias. O ego começa a ruir. E pela primeira vez ela sente aquilo que nunca pensou que sentiria. Medo de ter te perdido de verdade. Não se trata de ignorar para machucar. Trata-se de se recolher para se proteger. A sua retirada é a afirmação silenciosa de que você cansou de mendigar afeto. Sua ausência é o recado mais forte que existe. É como se dissesse: agora é você quem vai sentir. Porque quando a presença não é valorizada, a ausência se torna lição. E lições silenciosas são as que mais marcam. Nada confunde mais uma pessoa do que perceber que perdeu o controle sobre quem achava que dominava. Ela esperava seu pedido de desculpa, sua insistência, sua fraqueza. Mas em vez disso, encontrou silêncio, frieza e distância. Foi nesse momento que tudo virou. O jogo mudou e o poder trocou de mãos. Quem está acostumado com seu esforço constante se apoia nisso. Confia que você sempre irá tentar mais uma vez, sempre irá voltar. Só que de repente você não aparece mais. A mensagem que não chega, a ligação que nunca vem. O ciclo se rompe e o controle que essa pessoa acreditava ter começa a escorrer pelos dedos. Porque o que antes era garantido, agora virou incerteza. A previsibilidade foi sua fraqueza. Cada reação, cada passo era fácil de prever. Mas quando você muda o script, tudo muda. Você se cala, some das redes, ignora migalhas. E essa nova versão assusta. Ela não entende onde foi parar aquele que perdoava tudo. Agora, ela precisa adivinhar o que você sente. E isso consome. Porque não saber é o que mais incomoda quem sempre teve o controle. A ausência da reação esperada quebra qualquer dinâmica de poder. Se antes você chorava, agora está em paz. Se antes insistia, agora segue em silêncio. Essa frieza emocional desestabiliza, porque o outro não sabe mais como te afetar. E perceber que perdeu esse poder é devastador. Não é vingança, é maturidade. É você escolhendo não mais dançar conforme a música de quem nunca respeitou o seu ritmo. É neste ponto que a virada se completa. Você deixou de ser aquele que sempre estava ali para se tornar uma dúvida constante na mente de quem te subestimou. E o que é raro, o que é incerto, o que é misterioso, nunca é esquecido. Você se torna aquela ausência que não se preenche com qualquer outra. Porque o que é imprevisível tem mais força do que qualquer palavra dita. Você já parou para pensar em quem realmente merece sua fidelidade? Talvez você tenha se doado tanto que nem percebeu. Sua lealdade estava sendo desperdiçada. Enquanto você era firme, o outro era ausente. E nessa troca desigual, você se perdeu, defendendo quem nunca esteve do seu lado. Ser leal é nobre,
Mas ser leal a quem não se importa é autodestruição. Você estava presente, mesmo quando tudo indicava que não devia. Defendia a ausência, justificava o desprezo, aceitava o silêncio. Acreditava que, no fundo, aquilo era amor. Mas amor que exige sacrifício unilateral não é amor, é prisão emocional. E quanto mais você se entregava, mais perdia a si mesmo. Você deixou de dormir, de comer, de sorrir. Se anulou em nome de um talvez. Acreditava que mais paciência resolveria, que mais uma chance mudaria tudo. Mas a verdade é que o amor virou peso. Tornou-se uma dívida que só você tentava pagar, enquanto o outro nem sabia que havia algo a ser quitado. Você deu tudo e ainda se cobrava por não ser suficiente. Isso não é amor, é desgaste. Você esperou. Esperou que essa pessoa crescesse, percebesse, mudasse. E enquanto ela se aproveitava da sua estabilidade, você se tornava cada vez mais instável por dentro. Ser compreensivo se transformou em ser conivente. Sua paciência, antes um dom, virou veneno. Porque quanto mais você tolerava, mais era desrespeitado. E o pior, você começou a acreditar que merecia aquilo. Mas chegou a hora de se libertar dessa mentira. Chega, chega de lutar sozinho, de tentar salvar o que nunca foi recíproco. O ciclo da humilhação se quebra no exato momento em que você escolhe a si mesmo. Não é egoísmo, é resgate. A partir daqui, sua lealdade será seletiva. Será oferecida apenas a quem retribui, a quem valoriza, a quem mostra, com ações, que merece estar ao seu lado. Porque quem não cuida da sua presença não merece nem testemunhar sua ausência. Você sabia que estar sempre acessível é a maneira mais rápida de perder valor aos olhos de alguém? Enquanto você está ali, fácil, previsível, presente, o outro relaxa. Ele sabe que você não vai a lugar nenhum. Mas quando você impõe limites, quando desaparece, quando exige mérito, tudo muda. A regra agora é simples. Não é qualquer um que terá acesso a você. O que é raro desperta interesse. O que é abundante se torna comum. E você, por muito tempo, foi abundante para quem não merecia. Estava sempre disponível, pronto para conversar, ouvir, consolar. Mas quanto mais você se doava, menos te enxergavam. Quando você para de se entregar em excesso, sua ausência começa a causar efeito. As pessoas passam a perceber o que perderam, porque o que era constante agora faz falta. Você não é obrigação. Sua companhia não é prêmio de consolação. Quem quiser estar com você precisa merecer isso. Precisa investir, se esforçar, se comprometer, porque sua presença é valor, é energia, é tempo. E quando você entende isso, para de oferecer acesso irrestrito a quem não move um dedo. O respeito nasce quando o outro sente que pode perder. E ninguém respeita o que é garantido. Você respondia rápido, aparecia mesmo quando não era chamado, insistia mesmo depois do desprezo. E isso te colocou na posição mais ingrata, a de quem sempre está à disposição, mesmo sendo ignorado. Esse padrão destrói sua dignidade, porque o outro não sente necessidade de te procurar. Ele sabe que de um jeito ou de outro, você vai aparecer. Mas isso muda quando você se torna inacessível. Quando você se retira, ele começa a sentir a ausência. Palavras podem ser ignoradas, mas o silêncio não. Quando você para de tentar, de se explicar, de se mostrar, o outro entra em alerta, porque agora ele não sabe mais o que esperar. Sua indisponibilidade vira um mistério, e o que não pode ser acessado se torna valioso. O medo de não conseguir mais te alcançar assombra quem achava que te teria para sempre. Enquanto você sofria, era ignorado. Enquanto esperava uma resposta, era esquecido. Mas no instante em que você se recompõe, se ergue, se afasta, algo muda. O desprezo se transforma em dúvida. E então, sem aviso, o arrependimento bate. Não houve drama, não teve despedida, nenhum textão. Você simplesmente desapareceu. E esse sumiço, tão calmo, tão repentino, foi o que mais impactou. A pessoa que sempre respondia, que sempre voltava, agora está em silêncio. De repente ela olha para o celular e não vê mais notificações suas. Não há mais rastros da sua presença. E isso é o que começa a incomodar.
o vazio inesperado. No início, achavam que você voltaria, que era só mais uma pausa. Mas os dias passam e nada. A ficha começa a cair. Talvez você tenha ido de verdade. Não por raiva, mas por cansaço. E é nesse momento que o outro começa a sentir aquilo que nunca sentiu enquanto você estava presente. Sua falta. Mas não é saudade da companhia. É a dor de perceber que perdeu algo valioso, sem nem tentar conservar. O ser humano só valoriza quando já não tem mais acesso. E quando você floresce longe, sem dar sinal, sem buscar atenção, o arrependimento bate como uma tempestade. Ele se lembra das vezes em que você tentou, das mensagens ignoradas, 2 pedidos de atenção que nunca foram ouvidos. Agora, quem desprezou precisa lidar com a ausência que ele mesmo causou. E a mente cobra. Por que eu deixei isso ir embora? A sua evolução em silêncio é o que destrói o ego de quem te tratou com descaso. Ver você bem, sem pedir por nada, sem mostrar dor, sem dar satisfação, isso quebra qualquer estrutura. Porque agora não é mais você quem precisa ser escolhido. É você quem deixou de esperar. E quem um dia te ignorou, agora grita em silêncio por uma chance que nunca mais terá. Não houve discussão, não teve explicação, nem sequer um ponto final. Apenas um vazio inesperado. E é nesse desaparecimento calmo e calculado que mora o verdadeiro poder. Não deixar rastros, não deixar avisos, apenas deixar. Quando você simplesmente desaparece, sem fazer alarde, o impacto é maior do que qualquer discussão. Porque o outro esperava uma reação, uma justificativa, talvez um último pedido de atenção. Mas você não entregou nada disso. Apenas foi. E esse ir embora, silencioso, ecoa como um grito dentro de quem achava que ainda tinha controle sobre você. É um silêncio que sufoca, porque não pode ser interpretado, nem respondido. Sua evolução não precisa de legenda, nem de indireta. Ela acontece nos bastidores, longe do olhar de quem antes te subestimava. Você começa a se reconstruir no silêncio, enquanto o outro se ocupa tentando entender seu desaparecimento. A cada passo que você dá sem exibir, mais confuso ele fica. E a ausência de provas visíveis se transforma em dúvida constante. Será que perdi para sempre? Será que ele mudou de verdade? O que desestabiliza não é o fim. É não saber quando, nem porquê. Quando você desaparece sem oferecer explicações, você tira o enredo das mãos do outro. Ele não pode prever, não pode controlar, não consegue reagir. A mente começa a preencher os espaços vazios com suposições. E a ausência se torna o espelho onde o arrependimento começa a se formar. O que era certo, agora é mistério. Você não precisa ferir, não precisa vingar. Basta sair de cena. Esse é o tipo de punição que o tempo amplifica. Porque quando você não responde, não reage e não volta, o outro percebe que perdeu algo que não volta mais. E então, o vazio se transforma em peso. Um peso que não diminui, porque você não está mais lá para aliviá-lo. E nesse espaço onde havia você, agora só resta o arrependimento. Você já implorou por atenção, já se arrastou emocionalmente em busca de respostas. Mas agora, você é inalcançável. A pessoa que eles acreditavam controlar desapareceu e, em seu lugar, existe alguém que não responde mais com desespero, responde com ausência. Essa mudança, sem anúncio, cria um abismo. Eles até tentam se aproximar, mas percebem, você não está mais ali. E o que está, não reconhece mais aquele passado. Eles apostaram na sua recaída. Contavam que em algum momento você voltaria. Só que, quando resolveram procurar, encontraram uma versão sua que não precisa mais ser validada. Você não responde com indiretas, não busca retorno, não sente falta. Isso é o que desmonta. O jogo virou, e o que era conforto para eles virou consequência. Porque agora, o que antes era garantido, virou memória distante. Você parou de se explicar, de se justificar, de correr atrás. No lugar da fragilidade, surgiu firmeza. No lugar da carência, nasceu independência. E a imagem antiga, aquela de quem aceitava qualquer migalha, foi apagada. A sua transformação quebra a narrativa que eles criaram sobre você. Porque você não se defendeu.
Você desapareceu. E quando reapareceu, não cabia mais nos rótulos antigos. Isso assusta. Isso impacta. Você não busca mais aprovação. Não tenta mais provar que é suficiente. Tudo o que te prendia ficou para trás. Agora você caminha em direção a algo maior. Algo que não inclui quem te tratou como opção. E ao não olhar mais para trás, você ensina a lição mais poderosa. Não há retorno para quem não soube valorizar sua presença. Essa é a sua virada. E ela não precisa de plateia. O que mais assusta não é o seu silêncio. É o fato de que agora ninguém mais sabe quem você se tornou. A antiga versão, previsível e entregue, foi enterrada. E no lugar dela nasceu alguém que não responde, não busca, não espera. Você não apenas se afastou, você evoluiu a ponto de ser irreconhecível. Eles esperavam uma pausa. Acreditaram que sua ausência era um intervalo. Mas o tempo passou e você não voltou. E o que mais incomoda é perceber que aquela versão que se explicava demais, que aceitava pouco e sentia demais, não existe mais. Em seu lugar, há uma presença firme, serena, impenetrável. Você deixou de ser acessível, e isso tira o chão de quem se acostumou com sua fragilidade. O jogo muda quando você não responde mais com emoção. Quando você para de reagir, de se justificar, de tentar salvar o que não quer ser salvo. Agora o outro não tem mais a chave do acesso. Ele pode tentar chamar, provocar, insistir. Mas você não está mais onde te deixaram. Sua mente está em outro nível, sua vida em outro ritmo. E o que era simples de manipular agora virou parede. Você não sente mais falta. E se por acaso lembra, é sem dor, sem desejo de retorno. Isso confunde, porque quem um dia te teve por completo, agora percebe que perdeu acesso não apenas ao seu tempo, mas à sua essência. O antigo você talvez perdoasse, mas esse novo nem se lembra. E o distanciamento que você criou não é mais temporário, é transformação definitiva. Você não precisa provar nada, não precisa anunciar sua mudança. Basta que ela exista. Porque quando alguém tenta se reconectar com a versão antiga e encontra um desconhecido, entende que o ciclo fechou. Não há mais volta. E é exatamente isso que garante seu valor. Você não se fez de difícil. Você se tornou inacessível. Porque agora, o passado não sabe mais onde te encontrar. Eles acreditavam que você sempre estaria ali. Que bastaria um gesto mínimo para reacender tudo. Que uma mensagem vaga, uma aparição repentina, bastariam para te puxar de volta. Mas dessa vez, não funcionou. Você não reagiu, não correu, não caiu na armadilha emocional. E o jogo desabou. Porque sem sua resposta, o ego do outro perde a única coisa que o sustentava. A certeza de te controlar. Você parou de alimentar a vaidade alheia. Deu fim ao ciclo de dar atenção a quem só queria inflar o próprio ego. E sem sua energia, a arrogância começa a desabar. Aquele que te ignorava para se sentir superior, agora se vê ignorado. E não entende. Porque quem vive em pedestal não espera ser esquecido. Mas quando o pedestal desaba e ninguém está olhando, resta apenas o vazio do orgulho ferido. Nada corrói mais o ego inflado do que o silêncio de quem já foi dependente. Eles esperavam drama, insistência, pedido de volta. Mas agora, o que encontram é a ausência absoluta. E isso fere, porque o orgulhoso não sabe lidar com indiferença. Ele precisa da sua reação para se sentir importante. E quando você não entrega mais isso, ele desmorona por dentro, mesmo que finja o contrário. A indiferença é a única resposta que o narcisista não sabe traduzir. Ela o obriga a encarar a verdade. Ele não era tão indispensável quanto imaginava. Quando você o ignora, você arranca o aplauso que ele exigia. E sem aplauso, não há espetáculo. O palco se esvazia, a máscara cai. E finalmente ele se vê, sem público, sem poder, sem você. Não houve grito, nenhuma briga, nem pedido de atenção. Apenas a decisão silenciosa de não continuar. Você olhou para tudo o que fez, tudo o que deu, tudo o que tolerou, e percebeu que nada disso gerou reconhecimento. Então, sem plateia, sem anúncio, você desistiu. E essa retirada silenciosa valeu mais do que qualquer discurso, porque não foi desistência do amor,
foi recuperação da sua dignidade. Não é necessário justificar uma escolha óbvia. Parar de insistir por algo que nunca foi recíproco. Você não mandou mensagem de despedida, não deu chance para manipulações. Simplesmente virou a chave. E o outro ficou sem entender. Porque quando você vai embora sem fazer barulho, quem te perdeu sente a ausência e, pior, sente a dúvida. O que aconteceu? A ausência de explicações transforma a despedida em espinho permanente. A partir do momento em que você para de implorar, a dinâmica muda. Você não está mais tentando convencer ninguém do seu valor. Está mostrando que seu valor não precisa de plateia. A decisão de não tentar mais é o verdadeiro divisor de águas. Porque, ao contrário do que te ensinaram, quem merece você não precisa ser convencido. E quem precisa de esforço para enxergar seu valor, já te perdeu. Essa é a nova regra. Você não vai mais aceitar migalhas, nem se submeter ao quase, ao talvez, ao quem sabe. O tempo da súplica acabou. Você agora entende. O amor verdadeiro não exige esforço solitário. Ele é mútuo, é claro, é constante. E por isso, quem não enxerga seu valor em silêncio, jamais merecerá ouvir sua voz novamente. Porque a última vez que você implorou, foi também a primeira vez que se libertou. Enquanto esperava ser escolhido, era usado como reserva emocional. Mas essa fase acabou. Agora, você não está mais disponível, nem para dúvidas, nem para migalhas. Porque quem um dia foi ignorado, agora é inalcançável. Você sempre esteve lá, mesmo quando era evidente que não era a primeira opção. Era você quem se ajustava aos horários, quem aceitava os silêncios, quem compreendia até o que não tinha justificativa. E isso te colocou numa posição cruel, a de quem espera enquanto o outro decide se quer. Mas agora, você percebeu que estar disponível demais foi o erro que permitiu ser tratado como algo substituível. Quando você se retira, não deixa raiva. Deixa vazio, você não brigou, não implorou, não exigiu. Você apenas saiu, e o que antes era comodidade agora vira ausência pesada. Com o tempo, o outro começa a perceber. Ninguém mais escuta com o mesmo cuidado, ninguém oferece a mesma paciência. E então, você se torna a lembrança mais incômoda, aquela que revela o quanto alguém perdeu algo que nunca mais encontrará igual. Você tentou com presença, agora ensina com distância. Porque no fim, o que transforma o pensamento de alguém não é o que você diz, mas o que você deixa de oferecer. Ao sumir sem estardalhaço, você ensina que aquilo que é ignorado uma vez pode desaparecer para sempre. E quando tentarem voltar, encontrarão o silêncio como resposta. Porque você não é uma lição para ser reaprendida. É uma chance que passou. Não é sobre fazer falta. É sobre se priorizar. Você saiu da posição de mendigar atenção e assumiu o controle sobre sua própria história. Agora, você não aceita mais esperar por quem nunca soube o que tinha. Porque quando você finalmente escolhe a si mesmo, quem um dia te viu como segunda opção descobre, tarde demais, que você se tornou inalcançável. A princípio pensaram que era só orgulho, que logo você voltaria como sempre fez. Mas quando os dias viraram semanas e o vazio permaneceu, algo caiu. Sua ausência começou a doer. E o peso disso não pode ser ignorado. Você estava ali todos os dias, não com barulho, mas com constância. Era você quem lembrava, quem se importava, quem sempre estava por perto. Mas por ser constante, foi visto como garantido. A sua presença virou parte da rotina do outro. E como tudo que é rotina, foi subestimada. Até que um dia, sem anúncio, você sumiu. E o que antes era invisível se tornou insubstituível. No começo, nada parece diferente. Mas aos poucos, o silêncio começa a incomodar. As mensagens param. As perguntas desaparecem. Os gestos somem. E então o outro sente. Não sua ausência física, mas o impacto daquilo que você carregava. Cuidado, apoio, entrega. O espaço que você ocupava não pode mais ser preenchido. E o que era desinteresse agora vira remorso silencioso. Antes de prosseguirmos, não esqueça de pegar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que vai estar no link do comentário fixado. Garanta já o seu, antes que se esgote as unidades. É nas noites longas e silenciosas que sua ausência grita mais alto. Eles revivem conversas,
buscam rastros, analisam cada mensagem não enviada. Mas você não está mais lá, e isso ecoa. A mente começa a repetir: por que eu deixei isso escapar? E como uma música que insiste em voltar, sua ausência se transforma em presença constante, só que na forma de arrependimento. Você era o ar que eles não percebiam, só notaram quando faltou. Agora você é a ausência sentida, silêncio lembrado, presença ausente que pesa. E não há nada que possam fazer para recuperar, porque aquilo que foi subestimado, quando vai embora, deixa uma marca que nenhuma nova presença consegue apagar. Você virou o impacto, e o impacto só existe porque você decidiu, finalmente, ir embora de verdade. Você não está em pausa. Não está esperando o momento certo para reabrir uma porta. Aquela versão sua, que aceitava pouco, que esperava retorno, que insistia, foi encerrada. E com ela, a chave da sua presença foi jogada fora. Agora você não é mais opção. Não é mais plano de reserva. Você é a ausência definitiva para quem não soube te reconhecer enquanto estava ali. Segundas chances só fazem sentido quando há arrependimento verdadeiro. Mas quem te diminuiu não errou por engano. Errou porque sabia que você ficaria. Agora que você foi embora, eles até tentam demonstrar saudade. Mas não se engane, isso não é amor. É medo de ter perdido o controle. E você sabe que dar nova chance é permitir que o ciclo recomece. Por isso, a porta fica fechada. Você não responde mais. Não cai em provocações. Não retorna mensagens vazias, não se comove com migalhas. E essa ausência de reação, essa frieza consciente, é o que mais os desarma. Porque antes, bastava pouco para te puxarem de volta. Agora, nem com esforço eles te alcançam. A liberdade chegou no momento em que você entendeu que não precisava reagir. Só precisava ir embora. Você não quer vingança. Não quer provar nada. Você quer paz. E essa paz nasce quando você se recusa a ser arrastado de volta para onde foi ferido. A escolha de nunca mais voltar é mais que um ato de força. É um voto de respeito próprio. Porque quem aprende a se valorizar entende que dignidade não negocia. E por isso, o verdadeiro fim é aquele em que você não retorna. Nunca mais. Você perdoava no mesmo ritmo que era ferido. Respondia mesmo sendo ignorado. Insistia mesmo diante do desprezo. Mas tudo mudou quando, sem aviso, você parou de repetir o script. Foi nesse instante que o jogo virou. Porque quem era previsível, sumiu. Quando você reage sempre da mesma maneira, cria um padrão. E padrões são explorados. Eles sabiam que após cada briga, bastava esperar um pouco. Você voltaria. Sabiam que mesmo ignorando suas mensagens, você insistiria mais uma vez. Isso te tornou confortável, decifrável, fácil de manipular. E o maior problema? Você achava que isso era demonstração de amor. Mas, na verdade, era um convite ao desrespeito. A previsibilidade virou sua sentença. Tudo mudou no dia em que você fez diferente. Não respondeu aquela última mensagem seca. Não correu atrás após o silêncio. Não perguntou se estava tudo bem. E essa ausência de reação esperada causou um impacto devastador. Porque agora o outro não sabia mais como te conduzir. Você se tornou enigma. E mistérios, ao contrário de certezas, mantêm o interesse vivo. Ao deixar de ser previsível, você retirou o controle emocional que a outra pessoa exercia sobre você. A mente de quem manipula se alimenta da repetição. Ela testa, observa, calcula. Mas quando você começa a agir diferente e não avisa, o manipulador se perde. Ele tenta o mesmo método, mas a fórmula falha. Antes bastava te ignorar por alguns dias para você mandar um "sinto sua falta". Agora o tempo passa e nada. O manipulador entra em crise. Porque o que era jogo virou desorientação. E o que era marionete virou silêncio. E nesse novo cenário, quem comanda é você. Eles se prepararam para a sua recaída. Apostaram que você não aguentaria ficar longe. Mas dessa vez não teve volta. E esse não retorno criou um tipo novo de presença. A ausência marcante. Agora, eles pensam em você mais do que antes. Porque o que é previsível se torna ignorável. Mas o que foge do padrão vira obsessão. E foi no momento em que você deixou de ser acessível, disponível e compreensível
que você passou a ser inesquecível. Eles se acostumaram com suas mensagens longas, suas tentativas de resolver, suas explicações sempre prontas. O hábito de ouvir sua voz, mesmo nas brigas, era reconfortante. Significava que você ainda estava lá. Mas de repente tudo parou. Não houve textão. Nenhum "só quero conversar". Apenas o som da ausência. E esse som não pode ser ignorado. Porque o que não é dito preenche espaços com tensão. É o tipo de barulho que mora dentro da mente de quem achava que tinha tudo sob controle. Você tentou o diálogo. Tentou ser compreendido. Tentou por muitas vezes dizer o que sentia. Mas suas palavras batiam em paredes, não em ouvidos. Até que você entendeu. Mais forte do que falar é parar de tentar. E quando você se cala, o outro sente. Sente porque não tem mais respostas para se apoiar, nem frases para rebater. Só resta o eco das próprias atitudes. E nada confronta mais a consciência do que não ter para onde correr dentro do próprio arrependimento. Enquanto você explicava, eles ignoravam. Enquanto você mostrava dor, eles fingiam não ver. Mas quando você silenciou, foi como se o mundo tivesse parado. Porque agora cada gesto é analisado. Cada ausência de resposta vira um peso. Eles tentam adivinhar o que você pensa. Tentam entender o que sentiu. E isso nunca aconteceu antes. Porque antes você falava tudo. Hoje você não diz mais nada. E, ironicamente, é o que mais comunica. Você era previsível até nos sentimentos. Dizia o que te magoava, mostrava o que queria, explicava o que doía. Mas agora eles não sabem mais o que você pensa. E essa falta de acesso é insuportável. Porque o controle escapou. Você não se expõe mais, não entrega mais, não se revela. E nesse novo cenário, sua mente virou um território fechado. E quem um dia se sentiu dono da sua atenção, agora implora silenciosamente por uma frase. Mas você não entrega mais nenhuma palavra. No começo, era só vontade de resolver. Você falava, explicava, pedia para que o outro enxergasse suas intenções. Mas o que começou como diálogo virou exposição. Você se colocava nu emocionalmente diante de alguém que nem se importava em olhar. Cada tentativa de esclarecimento era ignorada ou distorcida. E aos poucos, você foi percebendo. Ninguém deveria precisar se curvar tanto para ser compreendido. A insistência virou humilhação. E o desejo de ser ouvido passou a parecer desespero. Você repetia, reformulava, desenhava com palavras o que sentia. Mas nada nunca era suficiente. E por mais que você se esforçasse, era como falar com um espelho quebrado. Suas emoções voltavam distorcidas, mal interpretadas, jogadas contra você. E a verdade doía. O problema não era a falta de clareza. Era a ausência de interesse. Não adiantava explicar 1000 vezes para alguém que já havia decidido não ouvir. E foi quando você entendeu isso que o ciclo começou a ruir. Parar de se explicar não foi frieza, foi lucidez. Você entendeu que seu tempo, sua energia, suas palavras não deveriam ser gastas tentando convencer ninguém do seu valor. Quem precisa que você se explique a todo momento já não te reconhece como prioridade. E o silêncio que veio depois disso não foi vazio. Foi limite. Um limite claro. Você não vai mais traduzir sua dor em argumentos. Você vai protegê-la no silêncio de quem aprendeu a se preservar. A maior liberdade não é ir embora. É parar de tentar ser aceito por quem não te merece. E quando você para de se justificar, você deixa de ser dependente. Você não precisa mais provar que suas intenções eram boas, que seu afeto era sincero, que sua entrega era real. Porque agora você entendeu. O seu valor não está em convencer, está em ser quem é. E se alguém não vê isso, não merece continuar assistindo sua presença. E assim, sem briga, sem drama, você se liberta. Você passou tanto tempo respondendo a migalhas que começou a acreditar que merecia menos. Mas algo dentro de você acordou. E agora existe uma nova regra: acessos limitados. A sua energia não é mais doada. Só interage quem demonstra força. Tentativas fracas, vazias ou mornas não recebem resposta. Você chegou ao seu limite. E não foi por causa de um grande rompimento. Foi pelo acúmulo das pequenas falhas. As mensagens que você enviava e não eram respondidas.
As conversas que só existiam porque você puxava. Os encontros que só aconteciam quando o outro queria. Um desgaste silencioso, mas constante. E foi nesse esgotamento que você percebeu. Não dá mais para investir sozinho. Sua energia não pode mais sustentar relações desequilibradas. Um oi vago depois de dias de silêncio. Um emoji frio no lugar de palavras. Uma visualização sem resposta. Você se alimentava dessas migalhas como se fossem provas de afeto. E se contentava porque era o que te davam. Mas agora você não aceita mais pouco. Você entende que quem te quer, demonstra. Quem respeita, se esforça. E quem só joga migalhas está alimentando o próprio ego, não te oferecendo vínculo real. E para esse tipo de contato? A resposta é o silêncio. A nova regra é simples. Se não for genuíno, não entra. Você protege sua paz como protege sua casa. Tranca a porta, escolhe quem entra, define os horários. E se alguém bate fraco, se não demonstra presença firme, não é convidado. Porque o que você tem por dentro é valioso demais para ser dividido com quem vem por distração, tédio ou vaidade. A paz que você construiu exige critério. E critério começa com ignorar o que não te honra. Você não bloqueou, não respondeu com raiva, não deu sermão. Apenas escolheu não responder. E nesse gesto simples e direto, existe um recado claro. Eu não sou mais acessível para qualquer tentativa fraca. O silêncio agora é sua forma de se proteger. É ele quem separa o que tem valor do que é só conveniência. E quem percebe isso tarde demais, entende. Você não está se fazendo de difícil. Você se tornou seletivo. E isso muda tudo. A previsibilidade era sua prisão. Você sempre esteve ali, mesmo depois dos piores desprezos. Mas tudo mudou quando você decidiu sumir. E não foi um sumiço teatral. Foi um silêncio maduro. Sem indiretas, sem anúncio. Simplesmente ausência. E é nesse vazio que eles começaram a tropeçar. Acostumados a ter controle sobre suas emoções, agora não sabem mais o que você pensa. E o que não se entende, atormenta. A versão de você que sempre explicava, que pedia atenção, que aceitava pouco, morreu. O que sobrou agora é mistério. Você não reage, não se justifica, não retorna. E isso gera uma crise. Será que ele superou? Será que nunca mais volta? Será que está com outra pessoa? Essas perguntas surgem porque a certeza foi retirada. E onde antes havia controle, agora existe caos. Eles não reconhecem mais quem você se tornou. E essa incerteza é insuportável. Quando você quebra o ciclo, o outro perde o manual. Ele tenta repetir os velhos truques, mas nada funciona. Aquela mensagem ambígua, ignorada. A curtida estratégica, nenhuma reação. As tentativas de provocar, silêncio. E é aí que o desespero começa. Porque não existe mais referência emocional. O jogo virou. E quem antes ditava as regras agora implora por qualquer sinal. A imprevisibilidade virou sua proteção. E o tormento deles. Eles tinham todas as respostas. Sabiam que você amava, que se importava, que voltaria. Mas agora, você é a dúvida que tira o sono. O pensamento que aparece no meio do dia. O nome que não pode mais ser pronunciado sem pesar. Porque você deixou de ser presença constante e se tornou ausência marcante. Não há mais certeza sobre você. E nesse abismo, onde não existe mais acesso, você reina. Invisível, indecifrável, intocável. Você não era apenas alguém que estava ali. Você era escuta, era abrigo, era estabilidade. Mesmo nos momentos em que se sentia desprezado, você ainda oferecia apoio. Mesmo sendo ignorado, você estava disposto a cuidar. Só que na rotina tudo isso passou despercebido. Acostumaram-se com sua doação como se fosse obrigação. E então você desapareceu. E com você foi embora o silêncio compreensivo, o carinho espontâneo, o apoio que nunca cobrava. O que restou? Um vazio que só você preenchia e que agora ninguém mais consegue tocar. Eles tentam ocupar seu lugar com distrações. Procuram em outros contatos a atenção que você oferecia. Mas nada funciona. Porque o que você oferecia era singular. Não era quantidade, era qualidade.
Era o tipo de presença que não se mede em mensagens, mas em profundidade. Quando você some, eles percebem que ninguém mais sabe as entrelinhas do seu silêncio, o peso de um olhar, o valor de um gesto pequeno. Substituições não funcionam quando a perda é única. Com sua ausência, não foi só a sua voz que sumiu. Foi a segurança emocional que você trazia, o conselho no momento certo, o cuidado nos detalhes, a lealdade silenciosa, a capacidade de acolher sem cobrar. Você era um pacote que eles nunca abriram com atenção, apenas usaram. E quando você se retirou, tirou tudo isso junto. Agora eles não choram só pela sua falta. Choram pelo que nunca souberam aproveitar enquanto tinham. Você pode até perdoar, pode até sorrir, mas não volta. Porque voltar seria negar tudo o que você sofreu em silêncio. Seria reviver o que já morreu dentro de você. E é isso que pesa para eles. Saber que perderam alguém que jamais retorna. Você não sumiu para provocar. Sumiu porque entendeu seu valor. E o que é raro, quando se vai, deixa um eco que nunca silencia. Agora tudo que resta a eles é a consciência de que nada do que façam trará de volta o que foi perdido. Você oferecia colo quando só recebia desprezo. Era aquele que ouvia quando ninguém mais tinha paciência. Mesmo ferido, estendia a mão. Mesmo cansado, dizia, "Tô aqui." Só que isso não era reconhecido. Era explorado. O outro se acostumou com sua presença como quem conta com uma luz acesa. Constante, previsível, silenciosa. Mas o que ninguém esperava era que essa luz se apagasse. E no escuro, a ausência do seu calor revelou tudo o que eles ignoraram. Ser o alívio de alguém que nunca te valorizou é uma prisão emocional. Você se tornou o espaço seguro de quem te tratava como última opção. E, mesmo assim, continuava oferecendo cuidado. Mas aos poucos, esse conforto virou castigo. Você se sentia usado, estava sempre à disposição, mas nunca era prioridade. E quando percebeu isso, algo dentro de você quebrou. Não dava mais para continuar sendo a cura de quem só sabia ferir. A sua retirada foi simples, sem drama, sem aviso, sem justificativa. Você apenas fechou a porta, e o impacto foi imediato. Não era só a sua presença que fazia diferença, era o que ela representava. Segurança, estabilidade, paz. Quando você sumiu, levaram um tempo para notar. Mas quando notaram, foi tarde. Porque o acesso emocional que você oferecia agora está trancado. E quem um dia entrava sem pedir licença, agora nem encontra a chave. O outro começa a sentir quando você para de oferecer. Quando não responde mais com gentileza. Quando não pergunta se está tudo bem. Quando não tenta mais entender. A dor não vem da sua grosseria, porque você nunca foi cruel. Ela vem da ausência daquilo que era constante. A dor começa quando o privilégio da sua presença vira ausência permanente. E o que antes era garantia, agora é lembrança. Você não virou inimigo, virou silêncio. E nada pesa mais do que saber que o lugar onde se encontravam não existe mais. Toda relação precisa de troca, mas você passou tempo demais sustentando sozinho uma estrutura que o outro não se esforçava para manter. Quando eles sofriam, você largava tudo para ouvir. Quando você sofria, mal perguntavam se estava tudo bem. Essa disparidade emocional foi te corroendo, não por falta de amor, mas por excesso de abandono. Enquanto você oferecia refúgio, recebia apenas esquecimento. E o mais cruel é que isso se tornou normal, até que deixou de ser aceitável. Algumas pessoas não querem ser salvas, elas querem companhia para se afundar. E você, na ânsia de ajudar, se prendeu a quem te puxava para baixo. Tentava levantar alguém que só sabia pesar. Oferecia equilíbrio a quem era tempestade. Mas salvar quem não quer mudar é se afogar junto. E um dia você entendeu. Não adianta estender a mão a quem usa isso como âncora. Seu erro não foi cuidar demais. Foi esquecer de se proteger no processo. Seu tempo é limitado. Sua atenção é valiosa. Seu afeto tem poder. E tudo isso exige critério. Quem não está disposto a te apoiar quando você desaba, não pode ter acesso ao seu coração quando precisa de abrigo. Amor sem critério vira desgaste. Compaixão sem retorno vira esgotamento. E a partir de agora,
Sua energia não será mais distribuída como esmola emocional. Você aprenderá a identificar quem merece e quem só se aproveita da sua luz. Você já foi pilar, já foi suporte, já foi chão, mas agora entende que também merece ser sustentado, e por isso não se curva mais para manter de pé quem não te estende a mão. Não responde mais correndo a quem nunca veio te socorrer. O limite agora é claro. Quem não te apoia não te acessa, porque carregar o outro é um gesto nobre, até o momento em que isso destrói quem carrega. E você? Você decidiu viver leve, e quem quiser te acompanhar, que aprenda a mandar com as próprias pernas. Enquanto você estava presente, era ignorado. Bastou desaparecer para se tornar inesquecível. A verdade é simples e dura. Algumas pessoas só aprendem a te enxergar quando já não podem mais te alcançar. Sua ausência se tornou o único jeito de ensiná-las algo que sua presença nunca conseguiu. Você tentou. Presente, atento, constante. E mesmo assim, era como se sua presença fosse invisível. Mas foi ao se afastar que sua importância começou a ser percebida. O que antes era banal se transformou em falta. O que antes era ignorado, agora é lembrado com dor. Porque a ausência, ao contrário da presença, impõe silêncio. E no silêncio mora a reflexão. E nada ensina mais do que perceber, tarde demais o que se perdeu. Você falava, se explicava, esperava. Mas nada disso bastava. Porque o excesso gera desprezo. É cruel, mas real. O ser humano só valoriza aquilo que teme perder. Quando você estava ali o tempo todo, era tratado como garantia. Agora que sumiu, virou lembrança viva. Aquela que incomoda no meio do dia, que aparece nas músicas, que reaparece nas redes. Porque o que era certo virou escassez. E a escassez ensina o que o conforto nunca conseguiu. Você deixou de ser presença constante para se tornar ausência pesada. E o impacto disso é profundo. Agora cada gesto seu é lembrado. Cada detalhe, cada momento, cada palavra que antes passava despercebida. É como se a memória amplificasse tudo o que antes era ignorado. Você virou ausência que marca, silêncio que incomoda, distância que ensina. Sua saída não foi barulhenta, mas seu vazio é ensurdecedor. Você não quis machucar, não se afastou por maldade, apenas entendeu que permanecer era se desrespeitar. E nesse gesto silencioso, ensinou a maior lição. Ninguém pode continuar tendo acesso ao que não valoriza. Sua ausência virou espelho, e agora quem um dia teve tudo de você se vê encarando o que deixou escapar. A ausência não tem explicação, ela tem peso. E quem sente esse peso entende, o valor que eles não viam sempre esteve ali. Você não gritou, não fez escândalo, apenas fechou o acesso. Sem avisos, sem explicações, você começou a responder menos, a aparecer menos, a não mais se justificar. E essa nova postura mudou tudo. Quem estava acostumado a te encontrar sempre disponível, começou a se deparar com o vazio. E esse vazio, diferente da ausência física, é emocional. Porque agora, para entrar na sua vida, não basta querer. É preciso merecer. As barreiras não são muros, são filtros. E elas protegem o que você demorou a reconhecer como valioso. Você. Você oferecia tudo sem critério. Atenção, cuidado, tempo. E o retorno? Sempre o mínimo, mas não mais. Agora sua energia é administrada como ouro. Ela não vai mais para quem some e volta quando quer, nem para quem só aparece quando está entediado. Você entendeu que seu emocional não é recreação para gente indecisa. E quem quiser fazer parte da sua vida precisa mostrar consistência. Porque a partir de agora, a regra é clara. Sem reciprocidade, sem espaço. Não há mais atalhos. A fase de ser disponível só porque alguém mostra um pouco de interesse terminou. Não basta mais chamar, curtir uma foto ou mandar um "oi sumido". Você não está mais esperando migalhas. Quem quiser entrar na sua vida vai ter que fazer por onde. Mostrar presença, demonstrar esforço, sustentar o interesse com ações, não apenas com palavras. Porque o ciclo de dar tudo em troca de quase nada ficou para trás, junto com a versão sua que aceitava isso. Não é sobre vingança, não é sobre fazer jogo, é sobre respeito.
O que você está fazendo agora é proteger sua sanidade. Encerrar o ciclo do acesso livre é declarar que você se ama o suficiente para não ser usado como plano de conforto. Quem só procurava quando precisava, agora encontra silêncio. Quem aparecia quando convinha, agora encontra ausência. E isso não é crueldade. Isso é maturidade. Você aprendeu. E quem quiser estar com você, que aprenda também. Durante muito tempo, você forçou sorrisos, respondeu mensagens que doíam, fingiu que tudo estava bem só para manter alguém por perto. Você não era frio, estava se protegendo. Mas agora é diferente. O silêncio não é máscara, é paz. Você não se fecha por mágoa, e sim por maturidade. Quem te olha hoje e diz, você mudou, não entende que o que existia antes era resistência, não essência. A sua frieza não é encenação, é cura. Antes, seu silêncio era carregado de tristeza. Era o resultado de noites mal dormidas, de sentimentos engolidos, de palavras que você nunca recebeu. Hoje, não. O silêncio agora é calmo, pleno, leve. Você não responde porque não precisa. Não se explica porque não vê sentido. Quem realmente se cura não quer vingança, quer distância. Distância de tudo que te fez questionar seu valor. O que você sente agora não é raiva, é clareza. Eles estavam acostumados com a sua dependência emocional, com o seu medo de perder, sua vontade desesperada de manter. Mas agora você não espera mais, não implora mais. E essa liberdade assusta, porque quem tinha poder sobre você, hoje não reconhece a nova postura. Você não é mais previsível, nem acessível, e é exatamente essa independência emocional que causa tanto desconforto em quem achava que te tinha nas mãos. Você esperava, sempre esperava, uma mensagem, um gesto, um pedido de desculpa, um sinal de que sua entrega seria retribuída. Mas o tempo passou e nada veio. Até que você cansou, não da pessoa, mas de esperar, de se colocar em pausa, de viver em função da expectativa. Agora você não espera mais nada de ninguém. Você vive, anda, prospera. O que vier, vem. O que não vier, você não corre atrás. Porque, enfim, você entendeu. A sua liberdade começa no momento em que você para de aguardar que alguém te salve. Você não ficou frio. Só aprendeu a não se queimar por quem nunca se importou com suas cicatrizes. A dor não sumiu. Foi transformada em blindagem. Agora sua resposta para o desprezo é o silêncio. Sua defesa contra a manipulação é a indiferença. E nada fere mais quem vive de controle emocional do que não conseguir mais te afetar. Você chorou por quem dormia tranquilo. Se importou com quem te tratava com descaso. Pensava em detalhes enquanto era ignorado. E no fundo, acreditava que, se demonstrasse o bastante, receberia o mesmo em troca. Mas a verdade é que algumas pessoas só se aproximam para absorver e depois se afastam como se você nunca tivesse significado nada. Foi aí que você percebeu. Não dá para continuar sentindo tudo por quem nunca sentiu nada por você. E então, sem perceber, começou a esfriar. Você não deixou de ser sensível. Apenas aprendeu a não entregar isso a qualquer um. A frieza que agora te envolve não é desamor, é proteção. É o resultado de ter dado demais, ouvido de menos e sentido tudo sozinho. Hoje sua proteção é parecer que nada te atinge, porque a última vez que você mostrou emoção, ela foi usada contra você. E agora quem quiser ver o que sente por dentro, vai ter que provar que merece atravessar a superfície. Não houve anúncio, nenhum ultimato, nenhuma frase final, só o cansaço. Um dia você acordou e simplesmente parou. Parou de responder rápido, de justificar atrasos, de explicar sua ausência. Seu coração, que antes gritava por reconhecimento, agora se calou. Fechou as portas sem aviso. Não por raiva, mas por saturação. E quem percebeu tarde demais agora, bate em portas que não se abrem mais. Eles tentam os mesmos jogos, as mesmas provocações, os mesmos testes. Mas nada funciona. Porque agora, o que antes te abalava, não te toca mais. A indiferença virou escudo. E quem antes ditava seu humor, agora não encontra reação. Essa nova postura não precisa de explicação. Ela se impõe no silêncio.
E o maior golpe que alguém pode receber é olhar para você e perceber: eu já não sou mais capaz de fazer essa pessoa sentir absolutamente nada. Você não bloqueou, não apagou tudo, permaneceu visível, mas distante. E essa distância é o que mais os inquieta, porque agora eles podem ver sua vida seguir, mas não fazem mais parte dela. Te assistem crescer, se cuidar, evoluir, sem poder participar. Não há mensagens, não há explicações, há apenas a constatação de que te perderam. E perder alguém que ainda se pode ver é uma punição que corrói devagar. Antes sabiam tudo, seus horários, seus hábitos, suas fraquezas. Agora sabem nada. Você não expõe mais, não compartilha, não entrega mais seus bastidores. E isso é o que mais assusta, porque quando alguém te subestima, acredita que te conhece por completo. E perceber que você se tornou um mistério quebra essa ilusão. Você virou incógnita. E isso os atormenta mais do que qualquer resposta direta. Eles fingem desinteresse, mas não resistem em te procurar em silêncio. Espreitam suas fotos, observam seus passos, procuram pistas nos seus gestos. E quanto mais veem, mais sentem. Porque agora cada sinal da sua ausência se torna prova do que perderam. A curiosidade vira culpa, o monitoramento vira angústia, e aquele deixa comigo, ele volta, vira um eco distante em meio à nova realidade. Você não volta mais, você floresceu sem precisar provar nada, sem indiretas, sem recados. Apenas vive. E isso é o que mais impacta. Saber que você não está tentando causar efeito, mas ainda assim, causa. Sua evolução não é provocação, é consequência. E ela acontece sem barulho. Enquanto eles observam de longe, esperando um sinal, você constrói uma vida onde eles não têm mais lugar. E essa exclusão natural, silenciosa e definitiva, pesa mais que qualquer despedida declarada. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a manter esse conteúdo vivo e forte. Se quiser apoiar ainda mais, considere clicar no valeu aqui embaixo e contribuir com o canal. Agora me conta nos comentários, qual foi o momento em que você percebeu que merecia mais? E para mostrar que você ficou até o fim, digita aí: silêncio é resposta. Vou saber que você está com a gente de verdade. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no link e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.